Olá, eu sou Lupe a Raposa e neste vídeo As Trilhas dos Sonhos gostaria de ler para vocês alguns textos que nos ajudarão a refletir sobre a capacidade humana de criar o que alguns chamam realidades paralelas e como os seres humanos trilham cada um qual o seu caminho, sobretudo mental, na tentativa de significar suas vidas. Vamos ler um trecho do livro 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno, no capítulo Destino e Caráter, de autoria de Zygmunt Bauman, sobre um aspecto do mesmo tema. Em Girassóis Ipês e Junquilhos Amarelos, que relata a trajetória de vida do personagem César Astuninan, um dos temas centrais do texto é exatamente a necessidade premente de fugir para uma realidade paralela que envolveu encontrar seres alados de uma sociedade extraordinária, que existiu no mundo de César em uma época muito anterior aos seres humanos. Meu amigo Mao, o Puma, e eu mesma acompanhamos César nas trilhas dos Andes. O texto nos diz assim: e ao final de 3 semanas, 3 dias e 4 horas de incessantes estudos e avaliações, o cientista concluiu que César, Lupe, a raposa e Mao, o puma, eram representantes de espécies completamente distintas entre si e desconhecidas para os seres alados dos Andes, que não deviam estar naquelas montanhas em que existia a civilização dos seres alados, que a sua existência era enormemente improvável e que não era razoável e nem mesmo possível que fossem encontrados ali, naquele lugar e época, ou sequer que estivessem vivos. César Astuninan ficou deliciado. A fama que sempre o acompanhara e atormentara perdera-se em sua memória humana e ele já não reconhecia ou acessava, mas que o alcançava com ecos das considerações de seus semelhantes a encará-lo como uma excentricidade. E então foi quase um resgate de si mesmo se convencer de que o status de raridade e a improbabilidade absoluta para ele e seus amigos animais serem e estarem no mundo era a única mudança de patamar na escala de importância possível às suas vidas. E no seu caso particular, a derradeira chance de ver sua existência, até então desprezível, urgentemente se justificar aos seus próprios olhos. Agora, classificado como um bicho raro, talvez conseguisse se convencer de que valia para alguma coisa. Além disso, Nuna Sapak, o velho cientista alado, com sua infinita generosidade, permitiu-lhe acesso à sua extensa e maravilhosa biblioteca e aos dados da civilização raçais dos seres alados. Então, César podia estudar enquanto era estudado e deu livre vazão às suas naturais e insaciáveis criatividade e curiosidade. A elaboração de toda essa intrincada trama de interações, deduções e compreensões ia se fazendo em César na medida em que ele se aprofundava mais e mais nas nebulosas abissais da sua mente. Um mundo brilhante de possibilidades mágicas se abria à sua necessidade dolorida de fazer-se viável a vida, qualquer que fosse essa vida, e estar entre os alados trazia a promessa de asas para uma liberdade dolorosamente desejada, tanto que ele não conseguia resistir. Então, sua necessidade de afeto criou um Nuna Sapak pleno de atenção, gentileza, delicadeza e intenso interesse nele e em tudo o que lhe dizia a respeito. Com uma deliciosa conversa que não se furtava a responder César em cada uma de suas infinitas dúvidas, e assim iam surgindo as respostas às perguntas tão angustiosamente buscadas. César ia criando esse mundo, formando o cenário da sua profunda inquietação, como se montasse um quebra-cabeças de imagens idealizadas e ia se envolvendo mais e mais na sociedade dos alados em busca de uma redenção que o salvaria do suicídio, e nesse processo ignorava cada vez com mais facilidade os flashes recorrentes da vida em Girassóis Ipês
e junquilhos amarelos. Via sombras entre as nuvens que se alargavam ou diminuíam conforme a intensidade da luz e dos movimentos misturadas aos contornos dos corpos dos seus amigos animais, e estas sombras pareciam ser extraordinariamente as pessoas. Mas para cada situação corriqueira de normal que ameaçava puxá-lo para a realidade, imediatamente se interpunham para sua percepção as imagens dos seres fantásticos e tão insuportavelmente belos e perfeitos que ele não queria, que ele não podia deixar que partissem. César agarrou-se à sua dimensão construída com o desespero da sua última possibilidade para justificar a própria existência. Julgou, mergulhando em sua intuição com total desprezo a qualquer possibilidade de raciocínio lógico, serem as figuras humanas resolvidas em sombras as emanações das formas humanas de Lupe e Mao, e relegou-as à insignificância de pequenas perturbações no ar, minúsculas rugas se erguendo de quando em quando e se insinuando nas ações da raposa e do puma ou de seres outros que ele já não reconhecia e com quem já não se importava. Esta descrição da ilusão construída por uma mente atormentada na luta para a superação de seus medos não é, de forma alguma, um exemplo incomum ou raro dos sofrimentos emocionais dos indivíduos na sociedade pós-moderna. Extensos estudos descrevem comportamentos que são objetivamente observados e descritos desde 1930, com a versão inglesa do texto de Sigmund Freud, que recebeu o título O Mal-Estar do Homem na Civilização, por sugestão do próprio autor, e que embasou inúmeros trabalhos de sociólogos e terapeutas, como O Mal-Estar da Pós-Modernidade, de Bauman, e o 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno, do mesmo autor, e que nos ilustra uma síntese do sentir do homem na pós-modernidade em seu capítulo Destino e Caráter, o qual nos diz: a vida será difícil, inquietante, assustadora? Sim, pode ser. É provável que seja. O problema é que não temos outra vida. Aceitar placidamente o mundo e colaborar com a acumulação de injustiças que contestamos com palavras também é uma escolha, tal qual o protesto e a resistência ativa que dirigimos contra as iniquidades endêmicas que o mundo nos força a seguir de modo obediente. A vida só pode ser uma obra de arte se for uma vida humana. A vida de um ser humano, isto é, de um ser dotado de vontade e liberdade de escolha. As mais poderosas inteligências da Idade Moderna e suas legiões de seguidores concordaram em apontar Sócrates, o antigo sábio do espírito inquieto, que jamais cedeu em sua busca da verdade, da nobreza e da beleza, como modelo para uma vida bem escolhida, uma vida significativa, nobre, meritória e digna de ser vivida. Além disso, todos o escolheram pela mesma razão, porque Sócrates, esse sábio antepassado do pensamento moderno, foi integral e verdadeiramente, e acima de tudo conscientemente, um self-made man, um mestre da invenção e da afirmação de si mesmo. No entanto, jamais apresentou o modo de ser que escolheu para si e que seguiu bravamente como modelo único do único modo de viver, válido ou não. Isso é, como um modelo que todos deveriam imitar. Para os grandes filósofos modernos que recomendaram a vida de Sócrates como padrão para a própria vida, imitar Sócrates significa construir e harmonizar conscientemente seu próprio self, seu próprio eu, sua personalidade e identidade, e fazer isso com liberdade e autonomia, em vez de copiar a personalidade que Sócrates criou para si. De resto, sem copiar qualquer outra personalidade, seja qual for seu criador. O que importava era a autodefinição e autoafirmação, a disposição de aceitar
que a vida é e deve ser uma obra de arte, por cujos méritos e falhas seu autor-ator é plenamente responsável. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Até o nosso próximo vídeo.